Sobrenatural, então ouça. Fantástico! Extraordinário. Um novo programa de Almirante, um presente de Guaraína. Com o Almirante, arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Novamente aqui estamos com alguns episódios verdadeiramente incríveis, fantásticos e extraordinários. Alguém já disse com muita justeza que não há nada mais atraente do que o mistério. É verdade, e eu o sinto por experiência própria. Ou melhor seria dizer assim, pela própria experiência dos ouvintes. Sim, e eu explico. Quando iniciamos essa série de programas, imediatamente foram os ouvintes que afirmavam que não se sentiriam capazes de ouvir integralmente as audições seguintes. Mas logo que chegava a terça-feira imediata, eram eles os primeiros a se mostrar aflitos para que chegasse a hora do incrível, fantástico e extraordinário. E durante sua irradiação, procuravam não perder uma só das palavras que daqui saíam, ou o menor detalhe sonoro, musical ou de simples ruídos. Daí então o hábito de ouvir os casos do incrível foi tornando inúmeros ouvintes impermeáveis ao medo, ou pelo menos tão familiarizados com o medo que nada mais os surpreendia. Já é uma vantagem isso, hein? Pelo menos esses programas têm tido a ação benéfica de destruir em muitos ouvintes um sentimento que também poderá desaparecer daqueles outros que tiverem a mesma disposição de enfrentar o mistério das coisas incompreensíveis. Aqui está, pois, um conselho para todos. Exercitem sua coragem, ouvindo hoje estes 4 casos espantosos. O da criancinha morta sem batismo, o encontro com um fantasma, o da profecia que se está realizando e o do padre da meia-noite. Haverá alguma coisa mais aprazível que uma despretensiosa conversa entre amigos, em que velhas histórias são relembradas? Certamente que não. E haverá alguma coisa mais desagradável que uma dor de cabeça? Estamos certos que não. E por isso recomendamos a você, ouvinte, estar sempre prevenido com um comprimido de Guaraína. Guaraína corta a dor sem atacar o coração. Guaraína. Comecemos hoje pela incrível história da criança que chorou após 7 anos de morta. As músicas especiais que vão acompanhar a narrativa são da autoria do maestro Aldo Taranto. Eu ouvi chorar uma criança que estava morta há 7 anos. Eis aqui um caso espantoso e que vai ser transmitido a vocês com todos os detalhes que o seu remetente nos fornece. Passou-se com ele mesmo. Se chama Manuel Marcelino dos Santos e reside em Bento Ribeiro, a rua Pacheco da Rocha 27. Diz ele que seu pai, participante principal da história, é um antigo negociante de cereais e reside ainda no velho casarão onde ocorreu este episódio, isto é, na cidade de Rosário Catete. Seu nome é Manuel das Neves Santiago. Há ainda o testemunho de sua irmã Alvina e do seu irmão mais moço, José, que é soldado em São Joaquim, na cidade do Salvador, na Bahia. O caso passou-se assim. Foi em 1937, numa segunda-feira, aí pelas 7h30 da noite. Papai tinha chegado da feira e mandou que eu e José fôssemos agasalhar os 2 cavalos com que ele viajara. Levamos os animais para uma capoeira que fica defronte da Santa Cruz. A Santa Cruz é uma capelinha que papai tinha mandado construir e que contém dentro somente 3 cruzes, onde o nome de 3 cruzes com que o povo logo a designou. Papai até hoje é o zelador daquela capelinha, que,
para melhor esclarecimento, fica num lugar conhecido como Riacho Vermelho e dista de Rosário Catete uns 11 quilômetros. Tínhamos soltado os cavalos no pasto e ficamos sentados no chão, descansando, à espera que surgisse a lua que estava em quarto minguante. De repente, ouvimos irromper um forte choro de criança. Nos primeiros instantes, não pudemos localizar de que direção vinha o choro, porque era um mistério aquele pranto, ora longe, ora perto, ora alto, ora baixinho. Para mim e para meu irmão, aquele choro, porém, parecia que estava sendo ouvido até o fim do mundo. José, que tinha então 10 anos de idade, correu logo para perto de mim, e foi então que nós dois reparamos uma coisa espantosa. Os cavalos que mastigavam e arrancavam o capim com força, produzindo ruído, e mais os gritos, os sapos, todo o barulho característico da mata, da noite, tudo silenciou bruscamente. Levados pelo misterioso instinto que torna certos animais capazes de perceber o sobrenatural mais rapidamente que os homens, os 2 cavalos, numa atitude francamente espantada, viraram-se para a capelinha que lá estava uns 200 metros. Nós também nos pusemos a observar naquela direção, mas só víamos o branco de suas paredes a ressaltar na escuridão. E o choro cada vez mais impressionante, a crescer e a sumir, desafiando a nossa coragem. Durante muito tempo não pudemos pronunciar uma só palavra. Por fim, José conseguiu falar e fez uma pergunta. Quem é? Sei lá. E depois de raciocinar um pouco, imaginei ter encontrado a solução para a coisa. Ah, deve ser o filho da Corina. Corina era uma cabrocha que passava sempre por ali. Seu filho era sabidamente um garoto, chorão. Mas ali a pouco alguma coisa brilhou na escuridão e fez voltar nosso medo que já ia desaparecendo. Era uma luz. Vinha vindo de nossa casa, que distava uns 60 metros da capelinha e que nós enxergávamos daquele canto. Vinha vindo na direção da Santa Cruz. A luz ora aparecia, ora desaparecia, conforme ia atravessando pelas moitas de capim que marginavam a estrada. Ao chegar de frente à igrejinha, parou e ficou imóvel. Apavorados com aquilo, eu e José corremos para casa. Lá encontramos nossa irmã Alvina completamente despreocupada na cozinha, preparando o jantar. Papai, porém, não estava. Achei estranho aquilo porque sempre que fazia qualquer viagem, papai não saía mais de casa nem que chovesse canivete. Perguntei à minha irmã: Alvina, quem foi que estava chorando tanto aí fora, hein? Curioso que ela me respondeu: Chorando? Aí fora? Não vi nada, não. Vi que ela estava falando sério e não insisti. Mesmo porque naquele momento alguém abria a porta da frente e entrava em casa. Era papai. Era papai, sim. Mas com que cara ele vinha? Pálido, olhos esbugalhados, cara fechada. Trazia na mão esquerda um candeeiro apagado. Colocou-o em cima da mesa, sentou-se no tamborete e ali ficou sem dizer palavra, cabisbaixo. A Alvina trouxe a ceia e nós comemos em silêncio. Em silêncio até o ponto em que José não se conteve e lhe perguntou: Papai, para onde o senhor foi? Aquilo parece que foi um alívio para ele. Sua fisionomia se desanuviou num instante e ele, como se aquela revelação lhe tirasse um peso de cima, contou-nos esta coisa espantosa que nos fez compreender por que ouvíramos o impressionante choro de há pouco. Onde eu fui? Fui batizar o Paulinho, filho do meu compadre João Caboquinho, porque devia ser batizado pela sua irmã Paula e não foi porque morreu. Foi sepultado ali ao lado da Santa Cruz. Vocês não ouviram um choro de criança? Era dele que, depois de ter andado vagando pagão 7 anos pelas trevas, veio hoje chorar para que alguém o batizasse. E eu fiz em nome de Deus.
O pranto é o sinal de que uma dor atormenta alguém. Quantas vezes temos visto uma dor de dentes provocar o choro, seja em crianças, seja em adultos? E uma dor de dente passa rapidamente se tomamos um comprimido de guaraína. Contra dores de dente, de ouvido ou de cabeça, guaraína. Um medicamento nacional de conceito universal. Guaraína. Será possível a alguém conversar com um fantasma, abraçar um fantasma e sentir que ele tem corpo sólido como qualquer vivo? Pois ouçam essa impressionante história que será apresentada agora com ilustrações musicais do maestro Aldo Taranto. Pedro Ferreira não tem a menor dúvida de que conversou longamente com o seu compadre Joaquim Rola. Eis aqui agora um caso verdadeiramente fantástico e que nos foi contado numa cartinha da ouvinte Nadir M. Viana, moradora à rua Peçanha da Silva, 534, Casa 1, no Engenho Novo, aqui no Rio. O fato passou-se com um senhor chamado Pedro Ferreira, muito amigo de sua família. Teve lugar na cidade de Cantagalo, no estado do Rio. Um dia, o Pedro Ferreira chegou na casa da Nadira, nossa ouvinte, e ali contou, muito impressionado, que na véspera ia viajando, como de costume, por uma daquelas estradas que margeiam o Rio Negro. Num certo ponto da estrada, justamente onde fica a cachoeira do Rio Negro, há enormes moitas de bambus que escurecem completamente aquele trecho. O povo até deu àquele lugar o nome de Cachoeira do Roncapau, porque ali se ouvem os estrondos da água ao despencar sobre as pedras e os frequentes estalos dos bambus maduros. Pois exatamente naquele trecho encontrou-se o Pedro Ferreira com o seu compadre Joaquim, que ele não via há muito tempo. Olá, compadre! Há quanto tempo, É verdade, e você como vai? Vai se vivendo, compadre. O encontro com o velho amigo foi muito amistoso. Palestraram longamente, contando cada qual o que de mais importante lhe havia sucedido sem que o outro soubesse. A despedida, com um apertado abraço, foi também muitíssimo cordial. Pois é, compadre, nós precisamos nos ver mais a miúde. Certo, Pedro, temos que nos ver mais vezes. E é verdade, compadre. Uhum. Onde é que você está morando agora? Eu agora, Pedro, estou morando na Chácara Queimada. Pedro seguiu seu caminho satisfeito por ter encontrado seu velho amigo. Ao chegar a Cantagalo, foi visitar uma senhora conhecida, de nome Rita. No meio da conversa, ele lembrou-se de dizer-lhe... Ah, é mesmo, dona Rita. Sabe com quem estive hoje há pouquinho? Com quem, Pedro? Com o compadre Rola. Com o compadre Rola? Justamente. Não é possível. Ué? Pois eu estou lhe dizendo que sim. Mas não pode ser. Você está enganado. Seu Joaquim Rola morreu há 6 meses. Morreu há 6 meses? Mas eu vi ele hoje. Morreu há 6 meses. E eu até já assisti 2 missas pela alma dele. Pedro Ferreira não queria acreditar no que ouvia. Tinha a mais absoluta certeza de que vira, de que conversara, de que até abraçara fortemente seu compadre Rola na altura da cachoeira do Roncapau. Mas estarrecido com aquela informação apavorante e a conselho da própria Dona Rita, Pedro foi até a casa onde a mesma senhora lhe disse que estava morando a viúva do compadre. E lá teve a confirmação de tudo. Pois é, compadre. Ele morreu tão de repente. Eu nem tive cabeça para avisar todo mundo. Depois, eu tive que deixar o sítio e vim cá para a cidade. Que coisa esquisita, comadre. E ele que me disse quando se despediu que estava morando na Chácara Queimada. Ele disse isso. Sim. Ele disse isso. É isso mesmo. Foi lá que ele foi enterrado.
foi só então que Pedro Ferreira caiu em si. Chácara Queimada, lugar um pouquinho retirado de Cantagalo, onde existem inúmeras residências, é também onde fica o cemitério da cidade, que por muitos é indicado somente daquela maneira. E foi só então que Pedro lembrou-se, horrorizado, da maneira fria, estranha, como o compadre lhe dissera onde estava morando. Estou morando na Chácara Queimada. E foi só então também que Pedro Ferreira recordou um detalhe, que apesar de ter reparado na hora, não sabe por que não chamou a atenção do compadre e que só agora lhe vinha vivamente a ideia. Joaquim, homem habitualmente limpo e cuidadoso consigo mesmo, estava com o bigode todo sujo de terra. Peraí, moço. Não vai-se embora, não. Eu vou ler o seu futuro. Há quem não acredite em profecias, em adivinhações do futuro, na leitura das mãos, na astrologia, etc. Não está, porém, nesse número o nosso ouvinte Mário Lopes da Silva, residente à rua Frei Caneca 256, casa 12, aqui no Rio. Antes de acontecer o que nós vamos narrar aqui, ele confessa que era descrente de tudo, que não admitia nem mesmo o acaso mais simples. Mas um dia, ele se recorda como se fosse hoje. Um dia, aliás, não, uma noite. Uma noite regressava ele da instrução militar no tiro de guerra, de onde ele era aluno, e ao passar pela rua Marquete Sapucaí, viu uma cena deprimente. Ai, ai, não me bata. Não me bata. Ali, em plena rua, um rapazola espancava impiedosamente uma preta velha. Mário correu logo em seu socorro, fazendo fugir o espancador. Ai, ai, ai. Muito obrigada, moço. Muito obrigada. Mas isso é um absurdo. Nem polícia por aqui. O que é que aquele bandido queria com a senhora, minha velha? Ai, não sei, moço. Eu só sei que ele roubou minha bolsinha e todos os meus itens. Mas isso não tem importância. Eu não tenho muito dinheiro não, mas olha, aqui tem 5 cruzeiros. Vamos. E o nosso ouvinte, depois de dar o dinheiro à velha, já se dispunha a seguir o seu caminho quando a pobre mulher lhe pediu: moço, você que é tão bom, não podia me levar até minha casa? É aqui pertinho na Rua Valer. Eu tô tão cansada. Era perto. Mário acompanhou-a até lá. Em casa, uma casa pobre e antiga, uma moradia carcomida pelo tempo, a preta insistiu para que ele entrasse. Não, minha velha, muito obrigado, eu tenho pressa. Não, mas é só um instantinho, meu filho. Eu faço questão de recompensar sua bondade. Um instantinho só. Não demora, não. A insistência foi tanta que Mário não se pôde esquivar. Entrou. A velha fez-o sentar-se num banquinho tosco enquanto se entregava a uma estranha ocupação que o ouvinte seguia curioso, se bem que incrédulo. Para começar, pediu-lhe o lenço. Depois do lenço, molhou-o em um líquido cor-de-rosa que se achava numa pequena panela de barro. Depois, assim molhado, estendeu-o sobre uma mesa rústica feita de caixote. E então, como se estivesse lendo num livro aberto, foi-se a dizer, em tom de profecia, coisas que o ouvinte confessa que ouvia com ar descrente e desinteressado. Meu filho, daqui a uns 3 anos você vai se casar com uma moça muito boa. Modesta, mas muito boa criatura. Depois vocês vão ter uma filhinha muito bonitinha. Vai ser batizada com o nome de Glória. Mas a sua filha, quando criança, ainda vai lhe pregar 3 grandes sustos. Nosso ouvinte diz que achou muita graça naquelas profecias. Não era casado, não tinha noiva e nem sequer namorada ainda. Passam-se os tempos. Precisamente 3 anos e 2 meses após ter encontrado a preta velha, casava-se o Mário Lopes da Silva. E logo depois lhe nascia uma filhinha, cujo nome, escolhido espontaneamente pelo seu padrinho,
Sem sofrer a menor influência ou sugestão de quem quer que fosse, foi Maria da Glória. Duas das profecias da Preta Velha tinham se realizado com precisão pasmosa: o casamento e a filhinha. Tudo, porém, podia ter sido mera coincidência. Mas agora, ultimamente, a coisa tomou um aspecto mais sério, e onde a cômoda justificativa do acaso vai perdendo sua razão de ser. Há 2 meses, um outro acontecimento extraordinário veio encher de apreensões o nosso ouvinte, já impressionado com as 2 coincidências anteriores. Uma manhã, sua casa acordou num reboliço. Isso já disse, foi há 2 meses. Sua filhinha Glorinha tinha desaparecido. Toda a casa foi rebuscada aflitamente. Nada. À mente do Mário Lopes da Silva ocorreu primeiro a ideia tremenda do rapto do filhinho de Lindbergh, na América do Norte. E junto dessa ideia veio a lembrança do estranho vaticínio da Preta Velha da Rua Valença. Sua filha, quando criança, vai lhe pregar 3 grandes sustos. Nessa altura, já a esposa do Mário havia desmaiado. Já toda a vizinhança se metera em sua casa comentando o insólito desaparecimento. E quando a desesperança se ia implantando no ânimo de toda a gente, um fato, talvez mais surpreendente do que tudo pela sua simplicidade, um fato veio dar um colorido fantasmagórico àquela inesquecível passagem da vida do ouvinte. Achei a Glorinha, pessoal, Sim, ouvintes, a menina foi achada. E todo surpreendente do fato estava em ter sido ela encontrada dentro de casa, num lugar onde todos passaram 1000 vezes sem ter tido inexplicavelmente a ideia de verificar ali. Glorinha, ela estava muito comodamente deitada no banheiro, sobre um tapete de borracha, dormindo calmamente. Agora, por que cargas d'água foi a menina parar no banheiro? Por que foi que nem chorou fora da cama em que estava habituada a dormir? Como não acordou nem o ouvinte nem sua esposa ao saltar de sua caminha, o que não era fácil sem fazer ruído? E por que foi que nenhuma das dezenas de pessoas que afluíram àquela casa, na busca ansiosa que foi feita em todos os cômodos, nenhuma teve sequer a ideia de dar uma olhadela no banheiro? Estranho, estranho. Diz o ouvinte que de então para cá vive numa expectativa à espera dos 2 outros sustos previstos pela Preta Velha. Mas que de qualquer maneira, ele que era descrente de certas forças sobrenaturais que permitem devastar o futuro, hoje acredita piamente em todas elas. Prever o futuro é de fato uma coisa que muita gente consegue. Mas ninguém vai ficar prevendo a todo instante a hora em que vai ser acometido por uma dor. Por isso é sempre bom estar prevenido com um envelope de guaraína, que corta a dor sem atacar o coração. Guaraína. Serão realmente pessoas vivas todas aquelas que encontramos tarde da noite pelas ruas desertas? É o que nos obriga a pensar o episódio seguinte, que vocês ouvirão apresentado com arranjos musicais especializados do maestro Morfeu. Todas as sextas-feiras, exatamente à meia-noite, aquele padre vinha pela rua, cumprimentava o morador da casa ao lado e desaparecia lá adiante. O espantoso episódio com que vamos encerrar a audição de hoje foi-nos contado numa cartinha do ouvinte Alberto Moura, morador à rua José Higino, 227, casa 3, aqui no Rio. Eis aqui o caso. Passou-se em 1918, no ano da medonha gripe que assolou o Rio sob a designação de gripe espanhola, estão lembrados? Naquela época, o ouvinte residia na rua Clube Atlético, número 80, uma rua que fica perto do Largo da Segunda-feira, na Tijuca. Hoje, a rua se acha dividida em 3, Alfredo Pinto, Urbano Duarte e Pereira Barreto. A casa ficava no fim da rua Alfredo Pinto, onde a rua forma um S. Ao lado dela morava o senhorio, um velho, que era coronel da Guarda Nacional, chamava-se Jorge, e era casado com uma senhora de nome Dona Belisa. Era um bom homem, o coronel, e era muito conhecido na redondeza. Nas noites mais quentes, costumava ficar sentado à porta de sua casa,
deliciando-se com os ensaios que se faziam em casa do nosso ouvinte, e onde se reuniam os mais conhecidos chorões do violão, do cavaquinho, do trombone, da flauta, etc. Nomes famosos do tempo ali apareciam para aquelas tocatas alegres. O pai do nosso ouvinte, cujo nome é Sr. Pedro de Moraessa, enchia-se de orgulho quando ali surgiu o grande Candinho Trombone, ou o mavioso flautista Sá, ou o Amauri, que é pai do Norival Guimarães, que é violonista da Rádio Nacional. O seu Jorge, o coronel, como já disse, ficava sentado à porta de sua residência, onde apreciava o movimento sonoro que se fazia na casa do ouvinte. Numa noite, estava ele ali quando reparou, vindo em sua direção, pelo meio da rua, vindo lá de cima da rua Conde Bonfim, um padre. Veio vindo. E ao passar pelo velho coronel, tirou o chapéu como se cumprimentasse e seguiu seu caminho. Nada de anormal naquilo. Na outra semana, o fato repetiu-se. O padre lá veio vindo àquela hora, cumprimentou e passou. Na semana seguinte, a repetição do fato fez com que o coronel aí atentasse para o dia em que estava. E já com certa alteração de ânimo, ele reparou que estava numa sexta-feira. E com aquela verificação, apurou também que o padre passava sempre exatamente à meia-noite. E daí a entrar em outros detalhes foi um passo. Por mais que procurasse rebuscar na memória, só agora lembrava de que nunca conseguira ver o rosto do padre. Foi o próprio coronel quem tratou de comentar o fato pelas redondezas, e em pouco toda aquela zona sabia do estranho sucesso. Foi quando a rapaziada resolveu desvendar o mistério, seguindo o padre a ver onde ele se dirigia, a fim de depois fazer outras investigações. E numa noite de sexta-feira, a casa do nosso ouvinte Alberto Moura encheu-se de corajosos dispostos a bancar o Sherlock. A fim de que tudo mantivesse a normalidade de sempre, lá estavam os chorões habituês a ensaiar as músicas costumeiras. O coronel, metido e interessado também na investigação, sentou-se como de costume à porta de sua casa. Junto dele ficou um dos rapazes de vigia, a fim de avisar aos demais da aproximação do sacerdote. Ninguém estava propriamente com medo. Havia mesmo uma certa expectativa alegre, em que cada um primava por acentuar a sua despreocupação. Alguns até duvidavam da vinda do padre naquela noite. Bom, enfim, o tempo foi passando. Exatamente às 12 badaladas da meia-noite, o rapaz que estava na porta de vigia gritou para dentro: Lá vem ele, pessoal! Escondidos, disfarçados, espiando pelas frestas, todos viram o sacerdote aproximar-se. Vinha em passo natural, despreocupado. Ao passar pelo coronel, fez o movimento habitual do cumprimento e seguiu até dobrar a esquina onde a rua fazia um S. A rapaziada aí não conversou. Saiu logo surrateiramente em seu encalço. Mas com espanto, todos viram logo que o padre já ia muito longe. Eles apressaram os passos, caminhando o mais silenciosamente possível, a fim de não despertar a atenção do sacerdote. Mas sem demora perceberam que todo cuidado era inútil. Por mais depressa que andassem, não conseguiam aproximar-se do vulto, que entretanto parecia caminhar calmamente, sem a menor pressa. Assim foram andando até a rua Alzira Brandão. Eles viam nitidamente o padre iluminado a intervalos pela luz dos lampiões. Mas ao chegar a um pequeno portão de ferro que até hoje existe e que dá para os fundos da igreja de São Francisco Xavier, que é a matriz do Engenho Velho, o vulto entrou por ali adentro, com o portão fechado como estava, e desapareceu. Os rapazes ficaram estupefatos. Os mais ousados ainda se atreveram a dar uma espiadela mais perto do portão, e quando perceberam que o portão estava realmente fechado, ninguém mais se conteve. Eles voltaram para casa em desabalada corrida, apavorados, contando aos demais o que lhes sucedera.
ouvinte termina sua carta dizendo que nunca mais ninguém quis esperar o padre passar de noite e que o pavor foi tanto que até os dias de ensaios foram mudados. Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desses programas: Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Paulo Gracindo, Milton da Mata, Terezinha Nascimento, Hamilton Ferreira, Paulo Raimundo, Rui Bruno, Leda Maria, Edelzia dos Santos, Maria do Carmo, Orlando Drummond, Telmo de Avelar e Mildred Santos. Contra-regras de Orlando Drummond. Publicidade de Roberto Duarte. Controle de som de Joaquim Pereira Gomes. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o Incrível, Fantástico, Extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.